Vamos falar então de CRI e CRA, que são dois investimentos de renda fixa super tradicionais e alguns fatos que você precisa saber. Começando pelo o que é um CRI e um CRA, né? Como é que funciona toda essa logística dessa operação, que é um pouco mais complexa do que algum título de renda fixa um pouco mais comum, como o CDB que vocês estão acostumados. Imagina o seguinte cenário. Eu sou um cara que eu tenho um baita de um terreno aqui próximo a Belo Horizonte, onde que eu moro, e nesse terreno eu construí um galpão logístico. E aí eu vou alugar esse galpão logístico que eu tenho aqui para uma empresa de varejo fazer o seu centro de distribuição. Então eu chamo lá a Magazine Luiza, mostro o meu terreno para ela e falo: quer fazer o seu centro de distribuição aqui? Ela fala: quero, vou te pagar tanto por mês por isso como forma de aluguel. Beleza, fechado, contrato fechado por 10 anos. Então a Magazine Luiza vai me pagar um determinado valor todos os meses durante 10 anos para utilizar o meu galpão logístico como centro de distribuição. E com base nisso que já aconteceu, eu consigo te explicar um conceito que é o conceito de recebível, que é o certificado de recebível imobiliário, é o nome desse título, CRI, e certificado de recebível do agronegócio, no caso do CRA. Como é que funciona? Eu tenho valores futuros a receber. Esses valores futuros a receber do aluguel da Magazine Luiza, a gente chama de recebível. Então nada mais é do que é um valor que eu tenho a receber, é um direito de crédito. E aí se a gente somar todos esses recebíveis durante 10 anos do aluguel que a Magazine Luiza vai me pagar, por exemplo, vai totalizar 20 milhões de reais. Só que eu chego para a Magazine Luiza e falo: ao invés de você me pagar esses 20 milhões ao longo de 10 anos, por que você não me paga tudo de uma vez e você fica aí 10 anos sem precisar pagar aluguel? Só que isso financeiramente, por vários sentidos, não faz sentido para a Magazine Luiza. É melhor ela pagar esse aluguel de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo. Só que vocês sabem que dinheiro na mão hoje também vale muito. Se eu tivesse uma quantidade de dinheiro boa na minha mão hoje, eu poderia, por exemplo, comprar um novo terreno para alugar para outra empresa. Então, quanto antes eu receber esse dinheiro, para mim é melhor. E quanto depois a Magazine Luiza pagar esse dinheiro, melhor para ela. Então, qual que é a lógica dessa operação que vai surgir aqui agora? Eu vou buscar alguma forma de receber esse dinheiro que eu tenho a receber no futuro hoje. E aí eu vou procurar uma empresa que se chama securitizadora. O que faz uma securitizadora? Cuidado também para não confundir com seguro. Mas uma securitizadora, ela vai fazer o seguinte: ela vai securitizar alguma coisa. O que significa securitizar? Significa que ela vai transformar um fluxo de caixa futuro em um valor mobiliário. Então, por exemplo, ela vai pegar todos esses aluguéis que a Magazine Luiza vai me pagar ao longo do tempo e ela vai transformar isso em um título que a gente vai dar o nome de certificado de recebível imobiliário, porque nesse caso é de um imóvel que a gente está falando aqui. Então olha que legal o que vai acontecer. A securitizadora, ela vai me pagar 16 milhões hoje. Ela vai descontar todos esses aluguéis que ela tem a receber lá na frente e vai me pagar o valor presente desses aluguéis hoje. Então, eu vou conseguir ter 16 milhões na minha mão hoje, que é muito interessante para mim, que eu posso utilizar isso para várias outras coisas. E ao invés da Magazine Luiza me pagar esses X reais por mês, que vai totalizar 20 milhões ao longo de 10 anos, o que vai acontecer aqui? A Magazine Luiza, ela vai começar a pagar esses aluguéis para a securitizadora. Então esse dinheiro de 20 milhões ao longo de 10 anos vai chegar aqui para a securitizadora. Ou seja, ela tá pegando 16 milhões hoje, tá meio que investindo esse dinheiro e começa a receber esses 20 milhões ao longo de 10 anos. Só que ela precisa ter esses 16 milhões em um primeiro momento para fazer essa transferência do dinheiro para mim, que sou o dono do galpão. Então o que ela precisa fazer? Ela vai captar 16 milhões por meio de um CRI. Ela vai emitir um título no mercado financeiro que chama CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, e os investidores vão comprar esse CRI. Quando os investidores compram esse CRI, eles vão entregar 16 milhões no total para a securitizadora, ela vai passar esse dinheiro para o dono do galpão, que no caso sou eu, e a Magazine Luiza vai começar a pagar o aluguel direto para a securitizadora. Ou seja, 20 milhões menos 16 milhões é o spread dessa operação ali. Basicamente é o tanto de dinheiro que a gente está fazendo investimento, né? A securitizadora está pagando 16 milhões para receber 20 milhões. E aí ela vai pegar uma parcela desses 20 milhões, vai entregar para os investidores do CRI, uma parcela vai ficar com ela como forma de lucro por fazer essa intermediação. A Magazine Luiza vai ter o imóvel dela, vai continuar pagando o mesmo aluguel que ela sempre pagaria, só que ao invés de cair esse dinheiro na minha conta, vai cair na conta da securitizadora e ela vai transferir para os investidores do CRI. Eu, como dono do imóvel, ao invés de receber o aluguel durante 10 anos, eu vou receber esse dinheiro na minha mão todo hoje, muito interessante para mim. Os investidores de CRI, eles estão pagando 16 milhões para receber próximo a 20 milhões no futuro e a securitizadora vai ficar com uma parcela também desse lucro de 4 milhões que os investidores estão tendo por ter feito essa intermediação. Então é uma operação bem interessante para todo mundo e é assim que funciona essa operação da securitização de algum recebível. Ela está transformando
transformando esse recebível em um valor mobiliário e todo mundo sai ganhando nessa operação. Só que tem alguns outros pontos muito importantes, alguns fatos que você precisa saber sobre esse tipo de investimento. E o primeiro fato é sobre o FGC. O que é o FGC? Vocês sabem que existe um fundo garantidor de crédito que, a partir do momento que você faz algum investimento em algum título de renda fixa bancária, se o banco quebra, vai ter lá um dinheiro que os próprios bancos vão depositando de pouquinho em pouquinho lá no FGC para, caso aconteça algum problema no sistema financeiro, você pode utilizar esse dinheiro como forma de reembolso, né? É um seguro, é uma proteção contra algum eventual calote por parte do banco que você está emprestando o seu dinheiro. Só que o fundo garantidor de crédito vai garantir esses depósitos bancários, investimentos de renda fixa bancários em instituições financeiras. No caso da securitizadora, por não ser um banco, não vai existir a garantia do FGC. Então esse é um ponto muito importante que, diferentemente do CDB, LCI, LCA, no caso da securitização, no caso de investir em um CRI, em um CRA, você não vai ter a garantia do FGC. Só que, por outro lado, da mesma forma que a gente tem LCI e LCA sendo isentas de imposto de renda, por quê? Como é que funciona o investimento de renda fixa tradicional? Ele vai ter essa tabelinha de imposto de renda aqui. Quanto maior o prazo, menor vai ser a alíquota de imposto de renda. Só que quando a gente está falando sobre investimentos em terrenos, investimentos em imóveis e agronegócio, para pessoa física, isso tudo é isento. Então, LCI e LCA são isentas de imposto de renda e os CRIs e os CRAs também vão ser isentos de imposto de renda. Então você tem esse benefício tributário quando você vai fazer esse tipo de investimento, então é uma grande vantagem desse tipo de investimento aqui também. E a gente precisa falar sobre o risco. O primeiro risco que a gente tem é justamente a questão do FGC. Se a gente não tem o FGC, a gente tem um risco adicional em relação a outros tipos de investimento. Se a gente tivesse o FGC minimizaria esse risco que a gente teria. Então, esse é um primeiro ponto a considerar. O segundo ponto é que, qual que é o risco dessa operação, né? Qual que é o risco de você comprar um CRI? É o risco da securitizadora quebrar? É o risco do galpão logístico? Qual que é o risco? Não, o risco nesse caso aqui é da Magazine Luiza parar de pagar o aluguel. Então, o risco é um calote da Magazine Luiza. Então, para você investir em um CRI, em grande parte das vezes, o que você precisa analisar? Precisa analisar qual que é a empresa que está fazendo esses pagamentos ao longo do tempo. De onde está vindo esse recebível que você vai ter? Nesse caso é da Magazine Luiza, então você precisa analisar a empresa da Magazine Luiza, fazer uma análise de crédito dela para saber se ela tem condições de honrar esses pagamentos ao longo do tempo. Então esse é um ponto muito interessante. Ao invés de você analisar o banco, analisar a instituição financeira, você analisa essa empresa aqui que está fazendo esses pagamentos ao longo do tempo. E por fim, o quinto fato que eu separei aqui para a gente falar é sobre a possibilidade de investir em CRIs por meio dos fundos imobiliários. Qual que é a grande vantagem de fazer isso? Imagina aqui que essa securitizadora vai emitir um CRI que vai te pagar CDI mais 6%, por exemplo. Ou seja, quem compra esse CRI vai receber CDI mais 6% ao longo do tempo. Mas, para você, pessoa física, investir em um título como esse, primeiro a corretora precisa comprar esse título para distribuir esse título para você. Então ele vai chegar na sua mão muito mais amassado. Vai ter um spread ali ao longo desse processo para também remunerar a corretora que está distribuindo esse produto. Então vai chegar, por exemplo, a CDI mais 2, CDI mais 3 na sua mão. Então você vai ter o mesmo risco que teria no primeiro momento, só que agora recebendo uma rentabilidade um pouco menor. Então, por existir esse spread da corretora, talvez não faça tanto sentido assim para o investidor pessoa física comum como a gente, que não tem milhões e milhões e milhões de dinheiro para comprar esses títulos, não faz tanto sentido assim investir diretamente nos CRIs em grande parte dos casos. Não são todos, existem casos que pode sim fazer sentido. Mas a grande sacada aqui é que, pelo fato dos fundos imobiliários também conseguirem comprar os CRIs, aqueles fundos de papel, que existe fundo imobiliário de tijolo que vai comprar o imóvel e vai começar a receber o aluguel ao longo do tempo, mas existem os fundos de papel que vão pegar o dinheiro dos cotistas e vão comprar CRIs, por exemplo, certificados recebíveis imobiliários. E aí, nesse caso, por serem investidores institucionais, por exemplo, eles conseguem comprar diretamente aqui na mão da securitizadora e compram com o CDI mais 6 que está sendo emitido ali em um primeiro momento. Então eles conseguem ter uma rentabilidade melhor do que você conseguiria se você estivesse comprando diretamente na conta da sua corretora. E quando a gente está falando sobre fundos imobiliários também, esses fundos imobiliários vão pagar pra gente aluguéis mensais. Então vai cair dinheiro na sua conta todos os meses, isento de imposto de renda, da mesma forma que acontece também com os dividendos de ação. E dá uma olhada nos dividendos que alguns alunos meus estão recebendo também pelo fato de estarem investindo da maneira correta, aprendendo a analisar as empresas, os fundos imobiliários que eles estão investindo. Então se você quiser aprender um pouco mais sobre como fazer isso também, o link tá aqui embaixo do Bola de Neve, que é o meu curso completo sobre investimentos. Espero que você goste. Se você gostou desse vídeo também, lembra de deixar o like e eu te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.